A aula de hoje dos bastidores do estoque perfeito e lucrativo é uma aula muito importante sobre como você vai reajustar o seu estoque com a pandemia, tá? E eu falei da pandemia, que é o nosso assunto atual, tá? Mas esse assunto, ele tende a voltar várias vezes, tá? A gente hoje está vivendo essa crise. Já aconteceram muitas crises aí no passado, eu que não sou... Gosto de pensar que eu não sou nem tão velha assim, já passei por várias outras onde a gente teve que rever aí, né, o caminho e revisar, reajustar o nosso estoque por circunstâncias externas, sejam desastres naturais, crises econômicas, enfim, tá, queda ou subida de dólar, esse tipo de coisa, coisas mais bruscas, né, que dependem se você tinha um planejamento que ele era bem estável e assertivo aí para um período bem mais longo, como até um ano, como a gente vai aprender no workshop da semana que vem, você vai se baseando em vários pilares ali que vão te dar essa segurança que você, né, 90% de certeza que você vai conquistar aquilo. Só que sempre tem, né, alguma coisa pontual que pode acontecer e você pode trabalhar com um prazo mais curto, com um pouco mais de risco. Lembrando que quando você trabalha com... Vamos falar um pouco mais sobre prazo nessa aula, mas quando você trabalha com uma entrega de estoque, um recebimento de estoque mais curto, com menos prazo, ou seja, você fica com menos cobertura de estoque, já vou explicar o que é isso, você elimina um pouco o risco de algo fora do comum acontecer e impactar você, mas você também ganha risco de ficar hashtag sem estoque, sem venda, né? Porque pode... Daí, por algum motivo, o fornecedor não pode te atender naquela hora e tal, você fica com menos gordura ali de espaço de trabalho, enfim, para você repensar várias coisas e reajustar o seu caminho, tá? Então, tudo demanda essa preparação como um todo, tá? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Ah, que legal, a loja da ABB lá. Então, vamos lá. Bom, então vamos aos nossos assuntos aqui. Bom, primeiramente, o que pode ter acontecido com vários de vocês que já têm negócio, ou até quem começou a comprar o seu primeiro estoque para daí abrir um negócio, e daí veio a pandemia, por exemplo, tá? Ou normal, você já tinha um negócio e já tinha feito as suas compras, seus pedidos, e daí veio a pandemia. O que pode ter acontecido? A gente tem alguns cenários, né, que vem acontecendo e caminhos que a gente pode tomar com todos eles, né? Então, o primeiro é um cenário onde você definitivamente teve que fechar a loja. Agora, várias cidades estão com o comércio reabrindo, mas a gente tem a questão do movimento que está mais baixo, obviamente, né? E vai ter ainda alguns shoppings que não podem abrir. Quando a gente está falando de shopping de atacado, como acho que é o caso do Luiz, né? Que as pessoas dependiam dessa viagem, né? Então elas viajavam até lá e daí você dependia desse fluxo de pessoas que vinha de fora e que isso tá mais difícil agora, ou quase impossível, né? A não ser que a pessoa vá de carro, enfim, várias viagens estão sendo canceladas e tal. Então tem esse sofrimento com ou o fechamento da loja física ou da queda de movimento que seja bem significativa, tá? A gente tem um outro cenário, digamos, mais no meio, onde o negócio já tinha outros canais de venda, tá, possíveis, ou mesmo que não estavam muito desenvolvidos, como o e-commerce, como uma venda por Instagram, ou mesmo pelo WhatsApp. A gente já falou vários elementos disso aqui em outras aulas aqui dos bastidores do estoque lucrativo, estoque perfeito e lucrativo. Mas aí vai puxando, então vai super desenvolvendo a venda pelos canais remotos, né? Então pelo WhatsApp, etc. E a gente tem casos de que estão mantendo, inclusive, a mesma receita de que tinha antes, né? Então transferindo esses esforços para esse outro canal, tá? Alguns um pouco mais desenvolvidos antes da pandemia acontecer, né? Com essa frente mais de pezinho ali, outros menos, mas daí colocando uma força-tarefa acabou se tornando possível, tá? E principalmente quem está tendo resultados de mantendo o negócio no ritmo que estava antes ou até melhor, tem muitos casos no Modo de Sucesso Pro, porque tinham feito esse trabalho já da visibilidade, da categorização, da estruturação do estoque como um todo antes, e daí puderam tanto reajustar o estoque, e a gente vai falar um pouco sobre a qualidade e a quantidade, que é o reajuste que a gente vai ter que fazer aqui, mas também naturalmente por estar com aquela base sólida no negócio, que é o estoque e o custo correto, você consegue daí partir para outras iniciativas de formato de venda,
como o Instagram, o e-commerce, etc., já com a faca e o queijo na mão. Então você não necessariamente vai abrir uma nova frente de venda ainda com os mesmos problemas que você já tinha antes, mas que ficava meio uma cortina de fumaça, ele ficava meio mascaradinho, porque tinha volume de gente, tá? A questão é, tá, que primeiro a gente tem que pensar aqui, e a gente vai falar mais sobre o estoque em si, mas eu quero plantar essa reflexão aqui, sempre em toda a aula eu vou deixar aí no final algo que você já pode fazer de imediato com relação a isso, mas a questão é, o seu negócio, se ele depende de um volume muito grande de pessoas para você fazer algumas vendas que ainda não estão sendo satisfatórias, desculpa gente, quero espirrar, não consegui. Isso quer dizer que talvez você tenha um percentual de conversão, uma taxa de conversão baixa, tá? A gente teve outras aulas aqui dos bastidores do estoque perfeito lucrativo, onde eu expliquei para vocês o que é PA, que é o número de peças por atendimento, que quando você tem cada vez mais um estoque mais correto, mais assertivo, as grades certas que você tem que ter, as variantes, às vezes, de cor, de produtos icônicos, produtos perenes, básicos, ótimos que você tem, produtos best-sellers que você sempre tem, etc. Em um atendimento, em vez de você vender uma peça ou poucas peças para quem vende no atacado, você acaba vendendo o dobro ou o triplo na mesma venda, porque você leva mais e mais soluções para aquele cliente. Então, em vez de ele ter que ficar procurando uma coisa em cada lugar, ele vai encontrar tudo ali com você. E veja, eu não quero dizer aqui que você tem que entubar um monte de categoria aí no seu negócio. Então, o meu cliente compra cosméticos, sei lá, não sei aonde, né? Eu vou colocar cosmético aqui, que daí ele compra comigo também, vai ser uma loja de departamento. Não, não é isso que eu quero dizer. Agora, no ramo que você está, se a gente está falando, por exemplo, tem uma aluna, não sei se ela está online aí, Letícia, que eu respondi ali a sua dúvida do trabalho que você está fazendo lá no Moda de Sucesso Pro ontem. Bom, ela tem uma marca de kimonos e ela já identificou a oportunidade de expandir para novas categorias, para ela conseguir realmente fazer um PA maior, né, um número de peças por atendimento maior. A marca dela é própria e ela já tem ali o know-how da costura, de matérias-primas, de equipe, etc., que está produzindo, né, essas peças. Então, ali o que faz sentido, e eu tenho um vídeo sobre categorias de produto para você agregar no seu negócio que façam sentido para você. No caso dela, como ela vende os kimonos e ela sempre mostra esses kimonos em cima de outras peças que estão por baixo, uma calça, uma regata, uma camiseta, uma t-shirt, etc. Por que não ela vender essa calça, essa t-shirt que ainda coordene bem com as mesmas bases de cores, etc., que os kimonos? Então, porque essencialmente se eu compro o kimono, para usar o kimono, eu preciso dessa parte de baixo. Então, esse é o tipo de coisa que com o meu produto, o meu cliente vai precisar comprar em outro lugar, tá? Outro exemplo que eu dou, sempre também com lingerie, tá? Então, que eu falei já de meia calça para vocês e tal, quando, nas marcas que eu trabalhei, a gente começa a ampliar uma categoria, por exemplo, eu vou colocar cinta liga, tá? Ou vou colocar um body ou alguma peça que tenha a liga para ligar com a meia 5/8, que é aquela meia que vai até a coxa. Se eu não tenho a meia, eu tenho mais dificuldade de vender a cinta, tá? E a liga. Porque a pessoa fala, legal, mas com o que eu uso isso? Aí você fala, com aquelas meias, sabe aquelas meias? Fala, onde que eu compro isso, tá? Então, por que não eu agregar, tá? E eu não precisava nem produzir isso, eu podia comprar da Lupo mesmo e colocar lá, ou fazer uma embalagem especial, fazer uma coisa mais exclusiva. Mas enfim, aquela venda, aquele produto a mais, aumentava meu PA e fazia com que eu vendesse mais cintas ligas, tá? Porque eu não dava um problema. Então, sei lá, às vezes sapato, tá? Às vezes tem aquela coisa de tamanho, né? Só tem um tamanho maior. Compra uma palmilha, você põe uma palmilha. Você vende a palmilha? Senão você tá dando um problema, né? Então o cara comprou um produto que é para ser uma solução e aí ele tá com um problema na mão. Ele só pode usar se ele conseguir achar esse outro produto que às vezes é um pepino de achar. Então você põe essa solução ali. Enfim, esses são exemplos de quando a gente tem um estoque completo, como você consegue atender melhor os seus clientes. E não só novas categorias, e aí agora já expliquei a importância de entender quais categorias fazem sentido para você, então não é para virar uma loja de departamento que vende até torradeira e micro-ondas, não. Se isso não fizer sentido para você, em vários casos, enfim, não faz, né? Mas também grade, né? Então muita perda de venda por não ter grade,
por não ter novas opções. Às vezes você tem um produto campeão, que você tem a oportunidade de ter outras cores, ou ser manga longa, você pode fazer um manga curta, ou você pode fazer um sem manga, ou pode fazer um outro decote, enfim, e por aí vai, tá? Então esses são exemplos da gente ter esse estoque assertivo e, na maioria das vezes, produtos campeões, estrelas, que todo mundo quer e que você tá aí com poucas unidades, pouca profundidade daquele produto e acaba esgotando antes da semana acabar, e aí entra cliente que quer aquele tipo de produto e você deixa de vender porque hashtag sem estoque não tem venda. Então, naqueles cenários que eu falei para vocês da pandemia, então, primeiro, loja fechada, queda drástica de fluxo de clientes, né? A gente vai falar de reajuste tanto qualitativo desse estoque quanto também quantitativo, tá? Para reajustar para talvez uma nova realidade de fluxo de clientes, tá? Porque eu já expliquei para vocês que o prejuízo não só está na venda com um markup incorreto, mas na venda que talvez você faça com markup correto a preço cheio, mas que você tem uma sobra de estoque monstruosa que você não vende nem com reza braba, nem com desconto, nem nunca, ou quando vende com muito desconto, e aí aquele prejuízo come o pequeno lucro que você fez aqui, tá? Então, sobra de estoque obsoleto que ninguém quer gera prejuízo igual você vender alguma coisa sem margem ou não vender, tá? Então, vender não basta. Tem que vender um percentual correto do estoque que você comprou para aquele período, tá? Ok? Então, isso é no cenário onde fechou a loja, vai ter que talvez fazer uma redução, tá? Espalhar melhor essas quantidades que você tem para organizar aí dentro da nova realidade de fluxo de clientes. Porque daí, essencialmente, você também pode reduzir custo, todo o negócio dá uma encolhidinha, mas você não fica com essa sobra absurda que daí vai comer o seu lucro lá, tá? E é por isso que essa é a aula dos bastidores do estoque perfeito e lucrativo, porque a gente está deixando ele perfeito para ele ser lucrativo, tá? No outro cenário ali que eu estava falando com vocês, que a gente tem vários cases, tá? Quando não caiu tanto assim, tá? Pelo contrário, a gente tem até alunos que melhorou, que tiveram o melhor Dia das Mães da história, tiveram o melhor maio da história e tal, porque já estavam fazendo esse processo alguns meses antes, tá? A Socorro tá falando, não tá conseguindo me ver. Tem mais gente aí que não tá vendo meu vídeo aí? No YouTube? Aqui tá aparecendo normal, mas nunca se sabe, né? Me fala aí, pessoal, se não estão conseguindo me ver, tá bom? De qualquer forma, eu tô lá no Facebook e no Instagram também. E que então eles já tinham isso preparado, já estava com a faca e o queijo na mão, ali já tinha essa visão, essa consciência do que tinha em estoque, o que estava funcionando, no que apostar, porque isso é muito importante quando a gente vai migrar para mais vendas online, e daí intensificaram e profissionalizaram um pouco mais essa forma de canal de venda, tá? Que seja remoto, seja por WhatsApp, pelo Instagram, etc, etc, como já falamos em várias outras aulas aqui, tá? E tem também, né, o outro cenário de pessoas que ou não fecharam a loja, mesmo que fecharam a loja, enfim, que elas estão já numa crescente, e essa crescente continuou porque o negócio estava bem estruturado e mesmo numa crise econômica estão tendo um crescimento exponencial. Eu falei para vocês aqui em outra aula também, para quem perguntou, será que é o momento de eu abrir meu negócio agora, né, com essa crise? Eu dei a minha visão para vocês, eu acredito de verdade, tá? Isso não é papinho de motivacional. Quem me segue aí sabe que eu tento assim trazer a realidade nua e crua mesmo, mas eu realmente acredito, tá, que em momentos de crise é que a gente tem mais oportunidades mesmo, porque você sai do efeito manada quando geralmente a economia está um pouco mais aquecida. E quando você está fazendo um negócio bem feito, tá, você tende a ter muito mais oportunidades, tá? E o contrário também acontece. Então, quem está com um negócio ainda que não está muito sólido, tem alguns problemas estruturais aí, um momento de crise pode ser fatal, tá? Pode ser o empurrão ali do precipício, tá? Por conta daquilo que eu estava falando lá no começo. Se você tem que ter um fluxo muito grande de pessoas para fazer uma venda, a sua taxa de conversão é baixa. Uma taxa de conversão baixa nos indica que tem uma série de fragilidades ali no seu produto, nas faixas de preço, na margem potencialmente, né, e no sortimento como um todo, tá? Enquanto que, quando a gente tem esses pilares bem organizados lá, a gente tem isso que eu estou explicando para vocês, mais peças por atendimento, enfim. E por muita falha de quem está mal estruturado, muitos negócios acabaram se fechando nesse momento, tá? Então a gente tem um cenário hoje
de quem não pôde abrir loja e tal, que já estava mal estruturado, com muita dependência desse volume monstruoso de pessoas passando na frente da sua loja para conseguir fazer uma venda, que levou com que elas encerrassem as atividades. Então, com isso, vem aquela história toda da crise ser um momento de oportunidade, tá? Menos pessoas no mercado, mais oportunidade, tá? Se você está fazendo direitinho, você acaba tendo um crescimento melhor, tá? Quem está tendo um crescimento e um desempenho acima da média mesmo na crise, tem problema? Sabe que tem, tá? Então, como essa aula é sobre como reajustar, é um problema bom, né? Mas como essa aula é como reajustar o seu estoque com a pandemia, todos esses 3 cenários têm que fazer isso, tá? Então, os negócios que estão indo muito bem, eles estão com problema agora de fornecimento, porque venderam mais do que esperado e tem algumas fábricas que não estão podendo produzir, fazer reposição, etc, tá? Então, é um problema bom. Mas tem quem tá tendo isso daí também, alunos aqui também, a Lerute, que eu já mencionei para vocês, que na aula sobre marca própria e revenda de marca de terceiros, que elas desenvolveram a marca própria delas e tal, começam já a sentir isso, né? Então, assim, puxa, isso aqui tá indo super bem e eu não vou conseguir repor com o mesmo fornecedor do mesmo jeito, eu vou ter que reajustar meu estoque aqui para não perder essa crescente que eu tô colhendo frutos aqui de trabalho que eu fiz aí nos últimos meses, né? Com esses pilares todos aqui do Moda de Sucesso Pro. E quem está no outro espectro, que caiu demais, a gente vai ter que olhar esse reajuste também, tá? Então vamos falar das estratégias de reajuste. Eu fiz até um vídeo no YouTube explicando o que vai acontecer se não tiver mais fornecedor, né? Enfim, ele foi gravado no momento que isso estava bem latente, muita gente mencionando isso, né? Meu fornecedor não está mais produzindo e tal. E quem estava com esse problema bom aqui, e agora, né? Como que eu vou repor esse estoque? Então, eu fiz um vídeo explicando de onde que vai vir meu produto, né? Se as fábricas estiverem fechadas e tal, que pode complementar bastante essa aula, você pode dar uma olhadinha aqui no meu canal do YouTube. Mas a essência, né, do que eu estava tratando lá naquele vídeo é que a gente, por não ter um conhecimento muito sólido o suficiente, bem estabelecido no Brasil de gestão de estoque, é produzido muito mais peças do que se é necessário para fazer vendas boas e lucrativas, tá? Vocês estão comigo nisso aqui? É a mesma história que se a gente fosse pensar no país como um todo, ou no mercado como um todo, comparando com a sua loja, ou com a sua marca, ou com a sua confecção, tá? Onde você tem muito mais estoque do que a venda que você está realizando, tá? Então, sim, hashtag sem estoque não tem venda. Mas não é, eu já falei várias vezes isso, é o estoque correto, tá? Porque então não adianta eu ter, por exemplo, se eu vendo 5 mil, 10 mil por mês, e daí eu tenho lá 400 mil em estoque, tem gente que tem isso, tá? Então, poxa, se eu tenho 400 mil em estoque, a minha expectativa de venda é muito maior do que 5, 10 mil, tá? É muito maior. E o que tem nesses 400 mil aí? Tá? Tem coisa que claramente não está saindo, tá? Que as pessoas não estão querendo. Então eles não tinham nem ter sido comprados ou confeccionados para começar a conversa, tá? Então isso tem demais. Se a gente visse o Brasil, né? Aqui eu falo em Brasil, que eu estou no Brasil, a maioria de vocês está, a gente está falando em português, mas tem audiência aqui de fora do Brasil também, né? Que entende português, enfim. Mas se a gente fosse pegar o Brasil como um todo, como se fosse um negocião de moda como um todo, essa é a situação, tá? Do que a gente tem. A gente tem muito mais estoque produzido do que comprado e vendido a preço cheio e usado e amado, né? Porque vender é uma coisa, ser usado e amado é o que a gente está buscando. Vocês entendem a diferença, então, dessa coisa do volume versus qualidade? E não é que quando eu tenho qualidade eu vendo menos volume, porque daí a gente entra naquela esfera do peças por atendimento que eu estava explicando para vocês lá. Quando a gente tem produtos que são vendidos a preço cheio, usados e amados, a gente vende muito mais ele com muito mais segurança, não é? É muito mais fácil, ele flui, você não precisa ficar explicando para o cliente, ele bate o olho, ele quer, tá? E quando você ama um produto, você quer outra cor, você quer de novo. Você, de repente, derrubou suco, manchou, você vai lá e quer comprar outro. Quem não tem uma peça assim, tá? Se a gente tivesse só produtos assim, a gente estava feito, tá? Produtos que a gente claramente venderia aí uns 90% desse estoque brasileiro aí a preço cheio seriam usados e amados. E, ao contrário, a gente está gerando um excedente monstruoso, desnecessário, que nem precisava ter sido feito e que ninguém quer.
e que essencialmente vira lixo, tá? Então, é isso que eu estou interessada em eliminar, tá? Então, hashtag sem estoque não tem venda, sem estoque bom não tem venda, tá? Com estoque ruim não tem venda também, e tem prejuízo também, tá? Então, a gente tem os dois lados disso daí, tá? Bom, então, voltando aqui no Brasil, a gente tem essa situação, tem muito estoque que não vale nada, que não adianta ficar falando, ah, só preciso vender e tal, não tinha nem que ter sido feito, mas foi, tá? E agora a gente vem com a situação atual. Bom, no primeiro exemplo que eu trouxe aqui, de quem fechou ou teve uma redução de fluxo muito grande, tá? Primeira coisa, olhar, quantificar quanto de estoque você tem e qual que era a projeção de venda que você tinha para aquele estoque quando você comprou ele, tá? Eu espero que todo mundo que está aqui vendo minhas lives não está saindo comprando aleatoriamente sem saber quanto que você quer vender daquilo e quando que você quer vender, tá? Então, o mínimo que eu espero de vocês, e se é meu aluno, ainda mais, vocês sabem muito mais tudo que a gente tem que fazer, listinha de compra certinha, vou comprar, vou gastar isso, vou investir isso, vou ter isso de retorno, tal dia, tal. Mas se você é só meu seguidor, tá vendo meus vídeos aqui, o mínimo que eu espero de vocês é que vocês vão às compras, pelo menos sabendo quanto de orçamento vocês vão usar. Então não é livre, não é buffet livre, né? E quando que esse estoque tem que entrar na sua loja, quando que você vai receber ele e quando que você pretende terminar de vendê-lo, tá? Então esse é um estoque de Dia das Mães, de Dia dos Namorados e tal. Eu quero que ele chegue quando? Eu quero que ele chegue no começo de maio, no começo de junho, e eu quero ter vendido 100% ou 95% desse estoque a preço cheio até quando? Até junho, julho? Tá? Primeiras perguntas que a gente tem que já ter. Porque senão, você vai no buffet livre e você pega tudo que você quer lá, sem saber quando que você tem que vender, e fica lá. E aí nós estamos em outubro e tem coisa ainda de maio. Que tá lá, ah, pois é, eu tô cheio de estoque, só preciso vender esse estoque. Esse estoque era de maio, esse estoque era de alto inverno, de Dia das Mães. Não, ninguém quer aqui na primavera isso aqui. Ah, mas ele tem cara e tal. Então tá, então vamos trabalhar com isso, vamos reajustar teu estoque assim. Só que então, você já gastou o seu orçamento de outubro. Se tem coisa que você comprou em maio que você ainda não deu conta de vender até julho, tá? Você não abriu o novo orçamento porque você não cumpriu com a sua meta ali da sua compra, tá? Então tenham sempre isso em mente, tá? Então, quantifique, se você não fez isso antes de comprar o estoque que está aí, que a gente tem que reajustar, quantifique pelo menos o que você tem hoje, tá? O que você tem de estoque aí, tá? Você pode separar por categorias ou até por cara de temporada, tá? Agora a gente está no momento, né, no momento dessa aula aqui, a gente está no momento de transição entre inverno e daqui a pouco primavera, né, e períodos aí potenciais de liquidação fora de época, tarará, enfim, tá? Mas você vai bater o olho nesse produto. Esse produto aqui, por exemplo, ele tem cara de verão, de alto verão, ou de outono ou de inverno, né? De outono e inverno. Eu posso separar. E assim, como que você vai fazer isso? Pega uma tabela mesmo, tá? Pega um Excel, pega um Google Planilhas, aí que é grátis. Eu quero espirrar de novo. Não é Covid, viu, gente? É alergia mesmo. Não consigo. Fico com vergonha na frente de vocês. Mas estou um pouco alérgica aqui hoje, tá muito seco. Desculpem. Mas vamos lá. Você pode pegar uma tabela mesmo, vai listando tudo que você tem lá e põe uma coluninha do lado ali, tá? Então eu vou qualificar esse produto. Ele é um produto que tem cara de inverno ou de verão, enfim, tá? É isso que eu falo muito assim, vamos separar o joio do trigo, tá? Então, pelo menos assim, o que tiver muito cara de inverno mesmo, nível hard, eu não vou conseguir jogar para primavera-verão, tá? Eu não vou conseguir ficar mostrando esse produto necessariamente aí quando tiver 35 graus, tá? Então, a primeira qualificação. Depois, o que é legal, o que não é legal, tá? Tem coisas que você bate o olho e fala, errei, ninguém gostou, não vai, não veste bem, não dá. Não é um produto legal que eu quero continuar tendo aqui. Você pode sinalizar ele ali, mico, pode chamar ele de mico mesmo, tá? Mas é mico porque realmente ele não vai ou ele não teve chance de ser mostrado, você já tentou fazer live com ele, fazer stories, fazer novas combinações, fazer novas vitrines, novas fotos, etc. Você dá todas as chances que ele teve. Já deu todas as chances, aí a gente vai passar para a história do desconto, tá? Desconto acontece quando de nenhum jeito você conseguiu demonstrar o valor que aquele preço de venda cheio precisava ter para as pessoas comprarem. Foi um erro, tá? Você vai lá, marca como mico. Aí você vai fazendo isso. Dali a pouco você vai ter uma lista de micos reais, tá? Não é mico que não vendeu porque a gente não botou na vitrine, não mostrou para cliente, tal, teve preguiça
de botar à venda efetivamente, tá? Bom, aí você já pode começar a remanejar esse estoque aí. Então, você, com essa categorização, você consegue entender o que fazer com cada tipo de produto, tá? E vão ter os produtos filezinhos também, tá? Que talvez você pode até marcar ele como filé, tá? Básico, clássico, perene, atemporal, filé, produto icônico, tá? Pode chamar de qualquer uma dessas coisas aí, esses produtos, tá? E aí você vai ter uma lista desses produtos também. Com tudo isso aí quantificado, você vai pegar o que você tem. Se você tem muita coisa em outro lugar, começa só com o que você tem na loja, sabe? No chão de loja, sem ter ido lá atrás no estoque, tá? Passou essa fase, pega aí a ajuda de alguém vamos lá, para essa parede aqui do estoque. Eu sei que às vezes tem gente que tem muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Só que você vai ficar com essa poeira embaixo do tapete aí até quando? Né? Isso é dinheiro que foi investido em algum momento. Então a gente vai ter que lidar com isso, tá? Bem ou mal. Muito bem. Tendo feito essa tabela, você já está com categorias que te ajudam a reorganizar isso, tá? Então, o que a gente precisa entender? No momento que você comprou esses produtos, qual que é o ritmo de venda que você tem normalmente, tá? O que eu quero dizer com ritmo de venda? Qual que é o número de peças média que você vende por mês, tá? Na sua loja. Se você tiver qualquer sisteminha simples aí, você pode puxar aí, tá? Quantas peças você vendeu nos últimos 6 meses, divide por 6, você vai ter uma média, tá? De ritmo de venda. Ou se quiser especificamente, puxa de janeiro, puxa de fevereiro, puxa de dezembro, puxa, vai ser mais, geralmente, né? Dezembro vai ser mais, puxa de novembro, puxa de outubro, tá? E aí você vai ver, tá? De repente você vê que tem uma consistência, que não sobe muito um mês, baixa muito, tá? Quando sobe muito, geralmente é dezembro, meses muito aquecidos no comércio, e mês de liquidação você vende mais peças, mas não necessariamente tem mais faturamento, tá? Mas vamos falar em número de peças, que a gente está quantificando, ver quantas peças você tem agora. Bom, vamos dizer que antes da pandemia, você vendia uma média de 1.000 peças por mês, tá? E vamos dizer que você está me acompanhando aqui e pelo menos isso você fez quando você foi lá comprar. Falou, não, eu vou comprar estoque para os próximos 3 meses, então eu vou comprar aí uma média de 1.000 peças por mês e vou pôr uns 10% em cima, tá? Então você teria comprado umas 3.300 peças que efetivamente teriam que durar uns 3 meses, tá? Partindo do princípio que isso ia acontecer em março, quando a pandemia aconteceu, seria 1.100 peças em março, em média, né? Porque tem picos também, Dia das Mães é um pico. 1.100 peças em abril e 1.100 peças em maio, tá? Vamos falar que isso que ia acontecer. Porque você viu que você com segurança vendia lá umas 1.000 peças por mês nos meses anteriores e você não tinha projetado um super crescimento aí e tal, então você estava investindo mais ou menos a mesma coisa. Tá bom, veio a pandemia. Agora você não está vendendo uma média de 1.000 peças. Então qual que é a nova média, tá? Se você está naquele primeiro cenário ali que caiu drasticamente e você não está conseguindo alavancar com o cenário do meio, que é quem está conseguindo, e nem muito menos crescer ainda mais do que estava fazendo antes. Tá? Então caiu e, poxa, eu vou pelo menos reajustar aqui para eu não ficar com muito estoque encalhado. A gente está falando desse primeiro cenário. Caiu para quanto? Caiu pela metade? Então a gente está falando de 500, né? Tudo bem. Então, efetivamente, se eu tinha 3.300 peças, agora eu tenho a metade, tá? Que é 1.500, 1.650, tá? Que é o que eu precisava. Só que eu tenho o dobro, tá? Então, de duas, uma. Uma opção seria devolver, né, o que é mais difícil se você já pagou, pronta entrega e tal. Outra seria troca, se você tem um relacionamento, né, mais avançado, mais próximo com seu fornecedor, que já falei sobre também em outras aulas aqui dos bastidores do estoque perfeito lucrativo. Você poderia, daí, nessa separação que eu estou falando aqui, nessa categorização, separar talvez o volume de peças de inverno, né, você poderia pedir para fazer uma troca por algumas coisas novas de verão, por exemplo. Então você vai, em vez dessas 3.300 peças durarem até maio, até final de maio, março, abril, maio, né, que eu falei, então a gente partiu do princípio que ele vai ficar o dobro do tempo, porque caiu pela metade a sua média de número de peças, certo? Então seria 6 meses. Então março, abril, maio, junho, julho, agosto, tá? Só que o estoque que eu vendo de março a maio é diferente do estoque que as pessoas querem de junho a agosto, certo? Geralmente sim. Então você poderia pegar uma parte desse estoque que tem muito cara de inverno, na hora que você listou tudo falando, isso aqui é super inverno, eu venderia se eu tivesse o volume de antes,
mas eu não tô tendo esse volume de antes, tá? Eu tô aqui me organizando, tô conseguindo dar uma melhoradinha e tal, mas eu preciso dar uma esticada nisso por mais tempo. E esse estoque de alto inverno, ele não vai ser tão relevante lá em agosto, quando a gente vai começar com transição para primavera. Será que essas marcas não fazem uma troquinha aí comigo, tá? Com alguns produtos com um pouco mais de cara de primavera, tá? Essa é uma das coisas que a gente pode fazer. E depois as estratégias do foco da venda, tá? Então, uma vez que você quantificar tudo isso aqui, o pessoal tá falando que caiu a web, voltou, aqui tá tudo ok. Mas teve um dia que caiu mesmo. Bom, aqui tá tudo ok, nem apareceu que caiu. Agora ele tá dando uma piscadinha aqui. Mas enfim, aqui no Instagram tá tudo certo, né? Lá no Facebook também. Tá? Então você vai remanejar isso. Só que se você não tiver a opção da troca, você pode pensar que esses produtos que tem mais cara de inverno, que eu só tenho, antes era para eu vender até maio, agora eu vou esticar até julho, vamos dizer assim, eu vou ter que fazer uma força-tarefa para vender eles agora. Senão eu vou ter que segurar eles até o ano que vem. E aí vai ficar aquele negócio ali corroendo o lucro que eu vou fazer dos produtos que estão vendendo a preço cheio, tá? E se no meio desse estoque aqui eu tiver alguns produtos que eu consigo reciclar e usar com melhor autoridade quando estiver mais quente, tá? Eu posso segurar ele e trazer ele como novidade depois, tá? Porque quando a gente coloca tudo na loja ao mesmo tempo, o cliente vê tudo. E aí, mesmo que você tenha um monte de opção, para ele é tudo coisa que ele já viu. Então, essa história de ter novidade sempre, que as pessoas querem e tal, elas querem. Mas a novidade para o seu cliente não é necessariamente novidade sua, tá? É como você coloca aquele produto. Já falei em outra aula aqui dos bastidores também, a Zara faz isso muito bem, você colocar, montando um look diferente com outras peças, em outro lugar da loja, outro tipo de foto, etc. Na maioria das vezes o cliente vê aquilo como um produto novo, tá? E você não precisa ficar reinventando a roda, e se é um produto bom, ele vai continuar vendendo, tá? Então a gente pode considerar essas alternativas também. Só que quando você tem muito estoque por um curto período de tempo, o ideal seria você separar algumas coisas para você ir inserindo aos poucos depois, tá? Para que eles fiquem novidades toda semana. Então, se eu ia ter lá 100 modelos diferentes para entrar em 3 meses, que em 3 meses a gente tem mais ou menos 12 semanas, tá? Em vez de eu colocar tudo no começo, eu vou fracionando e vou liberando um pouco desse estoque aí a cada semana. Então, aos olhos do meu cliente, eu tenho novidade toda semana, mas essencialmente eu vou ter o mesmo volume de estoque que eu teria naquele período, tá? É só que eu não tô botando tudo de uma vez, eu tô colocando fracionado. Mas se eu coloco fracionado, eu tô com menos volume no começo. Não, porque se você faz isso sempre, no começo, né, nas primeiras semanas, onde você não vai ter colocado tudo que você comprou, você também está vendendo ainda restinho de entradas anteriores, tá? Então é aquela coisa, o ano tem 52 semanas, tá? Digamos que eu comprasse 52 modelos, tá? Eu posso lançar os 52 modelos na primeira semana de janeiro, né? Ou eu lanço um a cada semana durante todo o ano, tá? Se eu tô fazendo isso sempre, quando virar a nova semana 1 do ano seguinte, eu vou ter bastante ainda do estoque das últimas semanas do ano anterior, tá? Porque elas entraram há poucas semanas, elas não entraram há 52 semanas, algumas entraram há 2, 3, 4, 5 semanas antes. Faz sentido isso para vocês? Tá? Bom, então esse que seria o remanejar, tá? Então fazendo essa tabela, você já vai separar o que é mico. Então, o que é mico, a hora que eu quiser fazer uma ação de preço, que eu vou fritar mesmo, porque eu errei, primeiro, eu olho os micos, eu filtro só o que é mico, eu olho a cara deles e eu aprendo a nunca mais comprar produtos com aquelas características, tá? Aí, vou fazer uma ação de preço, que quem tem mico sabe que às vezes mesmo promocionando você não necessariamente vende muito bem, mas o nome do preço, o chamariz do preço, chama pessoas para sua loja, tá? Ou para sua marca. Então você usa ele, né, como um incentivo para vir para sua loja, para ver, vai ter os produtos com desconto, só que são produtos mico, e aí você tem também o produto a preço cheio, que é produto filé, porque você separou lá o que é filé, tá? O que é filé pode ser produto icônico, pode ser produto básico, perene, excelente, esse daí você pode vender o ano todo, sempre venda ele a preço cheio, base de pirâmide, que eu já expliquei para vocês, né? E tem os produtos bons, que são temporais. Então, se eu ainda estou no inverno e eu tenho produto de inverno, eu vou fazer de tudo para vender ele enquanto está frio, tá? Então, eu usei o mico para atrair as pessoas, ele pode comprar uns miquinhos ali, que não é sensacional, mas está lá. Poxa, eu tenho que tentar vender um produto filé para ele também, tá? E que é pontual, que eu preciso vender agora, tá? E aí, aqueles que eu consigo transferir para a primavera, quem sabe eu deixo ele guardado, tá?
então eu só vou deixar de fazer uma nova compra no final de maio como eu faria, tá? É como se eu já tivesse comprado o suficiente para o dobro do período, nesse exemplo que eu dei, tá? Certo? Então esse é o principal reajuste. Quem tá na outra espectro aqui, né, do problema bom, que talvez vários dos seus fornecedores não estão conseguindo reposição, aí vem aquilo que eu tenho explicado para vocês aqui nos bastidores também, a busca constante por fornecedores. Porque assim como você, que talvez possa... Para mim já não é, porque eu tenho recebido tantos relatos de performance excelente aqui na pandemia, principalmente dos alunos, enfim, mas, né, aos olhos de várias pessoas é um ponto fora da curva, né? Então você vai estar se destacando e tal. Assim como você, tem fornecedores que também estão, tá? E que eles estão conseguindo entregar produtos legais e fazem essas vendas remotas por WhatsApp também, mostram foto, mostram catálogo e entregam pelo correio o estoque para você, tá? Inclusive tem várias marcas do Modo de Sucesso Pro que estão vendendo para alunos que são lojistas que estão com esse problema bom, né? Então que vários fornecedores não estão entregando e falando, não, a gente tá com um estoque legal aqui, dá a nossa marca uma oportunidade. Vejam como o momento de crise é um momento de oportunidade, porque se você está fazendo um trabalho direitinho, você pode suprir a demanda ou essas lacunas que a crise gerou, tá? Então a crise geralmente ela tende a peneirar, né? Quem já estava desestruturado e tal, sem método, tal, frágil, acaba infelizmente caindo e fica e se fortalece, né? Por estar sendo ali o bendito é o fruto, né? Sendo algumas das poucas pessoas que estão fazendo bem em momento de crise, acaba se fortalecendo, tá? E daí quando tudo passa, já começa já num outro patamar, tá bom? Então essas são aí as orientações para você reestruturar o seu estoque com a pandemia, para que você conquiste aí o estoque perfeito e lucrativo, que é o que a gente busca aqui todos os dias, tá bom, gente?